Paz do Senhor a todos os que nos assistem, tanto aqui no Brasil como no exterior. Estamos aqui reunidos no Manaim de Domingos Martins, que fica mais ou menos entre os municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano. E aqui tá um pouquinho frio hoje, né, tia Camila? Tá um pouquinho frio, ó. E aí estamos aqui, e esse é o principal Manaim que nós temos aqui no estado do Espírito Santo. Hoje está acontecendo esse final de semana mais um evento do Unidos em Família. E como vocês podem ver, estamos na área de recreação, onde as crianças intermediárias e adolescentes participam de brincadeiras, participam de momentos com os pais e com outros amigos, e estão aqui aprendendo mais sobre o Senhor, aprendendo mais e conhecendo esse lugar que todos nós amamos. E é muito bom para eles terem esse contato com o Manaim. Então essa é uma oportunidade maravilhosa deles estarem aqui, né, tia Camila? Com certeza. E o Unidos em Família é muito especial porque é justamente para unir a família, né? Então é para os pais terem momento com os filhos, para os filhos aprenderem da palavra do Senhor, né? Os pais estão ali reunidos, comendo junto, fazendo as refeições juntas, participando das brincadeiras. E é muito bom, porque os pais veem os filhos aprendendo das coisas espirituais e veem os filhos também se divertindo, como podem ver aqui atrás, né? Eles brincam de bola, eles brincam de caça ao tesouro e é uma festa. Então, é muito especial esse seminário. Oi, gente, eu me chamo Luísa e estou aqui no Unidos Família, sou da Igreja de Dona Augusta, em Cariacica. Eu acabei de participar aqui do treinamento dos bombeiros, eu achei muito legal, eu fiquei muito nervosa, com medo de queimar o dedo, porque foi com botijão de gás. Eu estou gostando muito, é minha primeira vez aqui. Oi, eu sou o João Miguel. Eu sou da igreja do 40 Horas, lá no Pará. Eu aprendi lá no templo com o pastor Alexandre Gueiros que nós temos que obedecer os pais, o que é sim, sim, não, não. O meu nome é Esther, eu sou da Bahia. O nome da minha igreja é São Sebastião Prado. Eu aprendi aqui com os bombeiros como dar os primeiros socorros para bebês, crianças e adultos. Oi, meu nome é Sara, eu sou da Igreja de Itaceba 3, eu sou adolescente. E eu queria dizer na primeira aula do Luiz Eugênio e do pastor Alexandre Gueiros que foi uma grande bênção, que a gente aprendemos a obedecer nossos pais. Pois eu aprendi com os bombeiros que nós temos que aprender os primeiros socorros, que sempre é importante para salvar as pessoas. O Unidos em Família está sendo uma grande bênção. E uma das características principais desse seminário é o louvor. Aqui eles aprendem louvores novos, a tocar em instrumentos, né? E quando chega a noite,
fazem rodinha aqui no desembarque. Verdade. E os adolescentes e as crianças trazem flauta, saxofone, Tem tudo, tambor, tem um monte de escaleta, uma variedade de instrumentos. Até o ukulele teve hoje, Ukulele, né? aham. Ukulele, isso aí, a tia até falou errado. Mas é uma festa. E para mostrar um pouquinho disso para vocês, nós vamos agora ouvir alguns louvores. Senhor Jesus. Amém. Queremos dizer da nossa alegria de estarmos neste seminário Unidos em Família, que este seminário é um presente do Senhor para as nossas vidas, para estarmos aqui com os nossos filhos, para eles crescerem com a identidade do Manaim, sabendo que eles são servos do Senhor e pertencem a um reino que é celestial. Nós estamos felizes porque este grupo foi constituído lá em 2020, com o objetivo muito claro de orientar os pais para que nós possamos contribuir na educação dos filhos, para que os nossos filhos sejam dignos, tenham um futuro honroso nesta vida, mas também como cidadão dos céus. E hoje o pastor Alexandre Gueiros reforçou, o nosso objetivo dessa contribuição com as famílias, de terem uma vida organizada, uma vida ajustada. E o Senhor nos chamou para falar sobre educação dos filhos na era digital. E neste tema, este ano, o Senhor fez um alerta primeiro para nós pais, porque nós víamos conversando sempre da orientação das crianças, mas o Senhor revelou que nós, como pais, precisamos ajustar
o nosso contato. E aqui nós não estamos falando da tela como um recurso profissional, como um recurso de evangelização, mas estamos falando das telas como entretenimento. Então nós precisamos aperfeiçoar este relacionamento das nossas famílias, nas nossas casas com as telas, e o Espírito Santo está neste lugar para nos abençoar, para nos fazer compreender o que precisa ser ajustado na minha vida, para que nós possamos conseguir ajustar na vida dos nossos filhos. E o tema para nós é o lema deste ano, que está lá em Jeremias 48:6, e que a palavra nos diz: fugir, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Fugir de quê, irmãos? Fugir de todas as distrações que roubam o nosso tempo. Neste momento do breve, o tempo já é abreviado e nós não podemos estar perdidos naquilo que são as distrações das telas, naquilo que rouba o nosso tempo de educar os nossos filhos, porque nós precisamos salvar a nós e a nossa casa. O Senhor requer de nós ensinar os nossos filhos a terem uma experiência individual com o Senhor, a terem uma experiência de serem batizados com o Espírito Santo, de serem usados nos dons, e isto não é com o uso das telas, porque como está o mundo? Qual é o cenário familiar atual? E nós trazemos uma matéria que é de um órgão do governo chinês, porque infelizmente a China está em primeiro lugar no uso de smartphones e nós, como Brasil, tristemente estamos no 4º lugar. Nós estamos reconhecendo essa tela. O que aparece nessa cena? Como que nós temos ensinado os nossos filhos? Uma cena muito difícil, os irmãos estão vendo. São 3 imagens que mostram famílias conectadas entre si, irmãos. Não, conectados sim, mas com o celular. Quem é o centro da nossa casa? O centro da nossa preocupação, do nosso tempo, da nossa adoração. O nosso celular é o nosso melhor amigo? É isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos? E por que essas redes sociais elas viciam? Porque essas plataformas elas são programadas para viciar os nossos cérebros, seja pelas cores, seja pelos sons, pelas notificações constantes que nós recebemos. E nós temos ensinado as crianças, os adolescentes a estudarem distante do celular, porque a cada notificação as pesquisas mostram que o cérebro demora 20 minutos para se concentrar novamente. Por isso precisa estar afastado, mas essas recompensas elas vão provocando o que nas nossas crianças, intermediários e adolescentes? Nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre isso agora. Este menino está se divertindo? Ele não interage com ninguém. As outras crianças brincam, conversam, criam memórias. As cores do jogo distraem, mas não desenvolvem afeto. Os sons prendem atenção, mas não ensinam limites nem valores. Aparentemente inofensivo, esse hábito constante de estar no celular vai aos poucos retirando a capacidade de escolher com sabedoria, de se relacionar com outras pessoas, de lidar com frustrações. Este vídeo é um alerta, porque a infância não volta. É nesse tempo que o caráter é formado, que a conexão afetiva com os filhos se fortalece ou se perde. Como nos ensinou o pastor Gedeuti, a infância é tempo de semear valores eternos, e isso não se faz com distração, mas com intencionalidade. Não se trata de proibir tudo, mas de caminhar junto, de orientar. Desligar a tela pode ser o primeiro passo para recomeçar uma relação verdadeira com amor e limites. Os filhos precisam de nós
Por quê? Porque as crianças têm chegado nas escolas com estima baixa, com dificuldade de leitura, com dificuldade cognitiva, porque as telas distraem, mas elas não ensinam os valores que nós precisamos, que são os valores de Cristo. E as pesquisas, elas vêm mostrando sobre isso, né? Elas mostram como que a distração dos pais impacta os filhos. Nos últimos 10 anos, mostrou-se que a ansiedade nas crianças e adolescentes aumentou em 1.300%. Será que esse cenário está distante das nossas casas, distante das nossas igrejas? No último seminário, nós conversávamos com um pastor em que um jovem da igreja está viciado no celular e não consegue parar no trabalho, não consegue estudar porque não consegue se concentrar. Então, as pesquisas estão mostrando esse excesso, e nós, a partir de hoje, o Senhor nos chama para nós observarmos a nossa vida e para nós sermos um exemplo, para nós buscarmos a bênção, as orientações do Espírito Santo, assim como a tamareira, na profundidade das águas, no deserto. E a professora Késia vai nos mostrar quais são as recomendações, então, para nós retirarmos as telas daqueles que já têm. Irmãos queridos, este é um seminário que todos viemos buscar uma bênção, não é verdade? O primeiro semestre, olha, passou voando. E nós o tempo inteiro ficamos avaliando o que no início do ano nós nos comprometemos a fazer, e já passou um semestre. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo de colocar em ordem a nossa casa? O que os irmãos acham? É sempre tempo de recomeçar, não é verdade? Nós aprendemos com o nosso querido pastor Gedeuti a importância do trabalho, do amor e da fé. E hoje o pastor Alexandre ressaltou: nós pais precisamos ser referência para os nossos filhos. Então, a professora Fernanda disse aqui de reportagens, de pesquisas que nos alertam. O tempo é de distração e nós estamos firmes no que o Senhor nos orienta, nos direciona. Nós não podemos repetir os dados dessas pesquisas. A nossa casa, nós cremos, ela está sobre a dispensação dos 7 operações do Espírito do Senhor: fortaleza, conhecimento, conselho, força, temor. O que nós vamos temer? Nada além do Senhor. Nós cremos que o ajuste necessário que nós viemos buscar, o Senhor nos dará para nós e para a nossa família. Se nós formos pensar na nossa vontade, nós também vamos fazer como mostram essas reportagens, não é, Fernanda? Chegamos em casa como? Cansados. Nós queremos deitar e ficar quietinhos, não é? Mas é isso que o Senhor nos convoca? Não. É uma postura bíblica ou antibíblica? Porque educar dá trabalho, e não educar dá muito mais. Dá muito mais trabalho. Se hoje a nossa casa não for o nosso maior investimento, no futuro será a nossa maior dor. Então nós, cientes da importância da nossa família, porque ela para nós é herança, ela não é peso, nós vamos assumir uma outra postura, na força que o Senhor nos dá e não naquela que nós temos. Amém, irmãos? Amém. Quais as orientações, então, especialmente a partir do livro 2, que nós falamos sobre a educação dos filhos na era digital, nós estamos aqui registrando, com base nos relatórios da Sociedade Brasileira de Pediatria, acordos importantes para a nossa casa, uso das telas com moderação e seleção em relação ao tempo e ao conteúdo. Os nossos filhos não podem ficar abandonados às suas próprias vontades. É o controle, é um respeito em relação ao tempo, também desligar as notificações do celular, diminuir o uso de aplicativos, refeição para todo mundo sem tela, e hora de dormir, nada de celular próximo. Isso atrapalha um sono completo. É difícil fazer essa restrição, fazer esse controle. Há aplicativos que vão nos ajudar a isso. Aqui nós trazemos algumas recomendações para esse uso moderado, uso de aplicativos e até mesmo do celular,
que nos ajudam a fazer esse controle. Os irmãos aqui têm algumas recomendações do Google Family Link, o Norton Family, Find My Kids, mas existem muitos outros disponíveis. E também ajustar a rotina da nossa casa. Nós temos aqui disponível, os irmãos podem fazer uso, baixar essa rotina e ensinar os nossos filhos que há um tempo para cada coisa, um tempo de se cuidar, um tempo de realizar as atividades domésticas. É prazeroso cuidar da nossa casa. Se eles não verem prazer no que nós fazemos, eles também não vão achar isso prazeroso. Cuidar da casa é um hábito diário, cuidar de si é um hábito diário. Estudar, ler. Há muitos que dizem que as crianças não gostam de ler. Será que é isso? Ou será que somos nós que não temos incentivado devidamente a leitura e comprado bons livros para os nossos filhos? Ele nos vê lendo? Ou ele só nos vê com o celular? Que referência nós temos sido? E também ou tempo para outras atividades, como esportes, musicalização. E aí, o que a gente coloca no lugar, diminuindo o tempo de telas? E aqui nós queremos apresentar, nós sabemos que os irmãos conhecem, mas os nossos filhos precisam ser íntimos do Senhor e de boas programações. A grade de programações da TV Manaim é belíssima, e nós temos programações específicas para cada público, para crianças, adolescentes, jovens, e aqui nós temos apresentando para vocês programas que falam de musicalização, programas que contam histórias bíblicas, programas de entrevistas, aulas. E ali na última linha, nós temos ainda a indicação das revistinhas da EBD. Todos já tiveram acesso às revistinhas da EBD? Vocês sabem que podem baixar no site Cias Maranata, e aqui na Livraria Manaim também estão disponíveis para compra. Eu queria também enfatizar, ainda na última linha, a playlist dos louvores em idioma. Nós temos em língua portuguesa, língua inglesa e língua espanhola. A gente coloca esses louvores na nossa casa e enche a nossa casa com a operação do Senhor. E ainda ensinamos os nossos filhos sobre idiomas. Isso é uma bênção maravilhosa. Então nós temos recurso, o que não falta é recurso. Nossa igreja é muito estruturada, glória a Deus por isso. Nós temos sim trabalhos diferentes que enchem a nossa casa de louvor e também de conhecimentos para este tempo. E nós ainda queremos fazer esse alerta a respeito das brincadeiras, dos jogos, dos esportes em família. Então, o que a gente coloca no lugar do uso excessivo de telas? Tem crianças e adolescentes que ficam um turno, todo um turno disponível para as telas, e nós estamos chamando a atenção da importância da conexão. Irmãos, Ana pediu um filho ao Senhor. Era filho único Samuel. Assim também é os nossos filhos para nós, uma obra única. A nossa casa é o maior valor que o Senhor nos dá para cuidar. Nós desejamos que vocês ainda acessem os materiais do Grupo Organização e Método, disponível no Instagram e no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, e que possamos aproveitar muito esse seminário para encher a nossa família das bênçãos do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Do homem sem Deus, ele trouxe a luz.